Boa noite, meus amados. Meu querido, é um prazer estar na tua casa de novo. É um prazer estar em conexão, em comunhão contigo, falando diretamente no teu olho, falando diretamente na sua sala, no seu quarto, no seu celular, e na companhia de alguém que fala diretamente no seu coração, o Espírito Santo. Aquele que não respeita fronteiras, aquele que não respeita barreiras de tempo, barreiras de espaço, aquele que penetra onde a depressão não pode chegar, onde a ansiedade não alcança, aquele que separa juntas e medulas, divide alma e espírito, aquele que todas as coisas discerne. Que bom que Ele é nosso companheiro, que bom que Ele nos une, que bom que, crendo nesse Espírito Santo, a igreja não está em isolamento, a igreja está em relacionamento contínuo. Agora, um relacionamento com a dose de segurança, com a dose de distanciamento, mas nunca isolados. Nós estamos unidos pelo sangue de Jesus, estamos unidos por um Espírito que nos transforma em corpo, que nos dá não apenas um grupo de amigos, um grupo de colegas e conhecidos, mas que nos dá uma família. A igreja é, antes de tudo, uma família. E eu queria ler um trecho da palavra de Deus com vocês, que está no livro de Jonas. Livro do profeta Jonas, fica no Velho Testamento, no Primeiro Testamento, melhor dizendo. A expressão Velho Testamento, para alguns, pode soar um pouco depreciativo, pode dizer que é uma parte caduca da Bíblia, essa parte já não usa mais, é porque... Ou até para os nossos amigos e irmãos judeus, pode ser um tanto ofensivo, então vamos chamar de Primeiro Testamento. A parte que está lá no livro de Jonas, fica depois do livro de Obadias. Eu queria ler no capítulo 1, o verso 4. Jonas, capítulo 1, verso 4. Olha o que está escrito aqui. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Meus queridos, a Bíblia, eu afirmo com segurança que é o livro predileto da grande maioria dos cristãos. É o meu livro predileto, é o livro que eu mais li em toda a minha vida, é a leitura sobre a qual eu mais me debrucei, mais me dediquei em toda a minha vida, é a Bíblia cristã. Só que mesmo assim, na Bíblia cristã, que você sabe que a Bíblia é uma coleção de livros, o nome Bíblia vem de livros, biblos vem de uma coleção, uma coletânea de livros. Normalmente a gente elenca, a gente escolhe o nosso livro preferido desse livro que é a Bíblia. E muitas pessoas às vezes se chocam quando eu afirmo categoricamente que o meu livro predileto da Bíblia é o livro de Jonas. É o livro que mais mexe comigo, é o livro que eu mais tenho afinidade, que eu mais tenho tranquilidade de transitar. E é impressionante como em cada fase da minha vida, eu leio o livro de Jonas e ele parece mais atual do que o Jornal de Amanhã. Ele parece cada vez mais efusivo, mais efetivo, mais incisivo para falar com as necessidades que o mundo enfrenta. E agora não é diferente. O livro traça a saga de um profeta, de um homem de Deus, de um homem acostumado a ter fama em Israel, em fama dentro dos limites territoriais onde Deus havia lhe comissionado. Um homem muito tranquilo na sua conversa, no seu diálogo com Deus, mas que um dia recebe uma missão que lhe pareceu ingrata. Vai, Jonas, e se dirige à Assíria. Exatamente, aquele povo inimigo, aquele inimigo histórico da sua nação. Vai lá e traz uma palavra que eu tenho para entregar para eles. Jonas imediatamente desconfiou, porque embora a palavra fosse de juízo, Jonas sabia muito bem quem era o Deus que falava com ele. Era o Deus que lhe perdoava todas as vezes que ele falhava. Era o Deus que era compassivo para com a sua dor. Era o Deus que olhava para ele com um olhar de amor, de misericórdia. Era um Deus que não o tratava como ele deveria ser tratado, que não derramava sobre ele o juízo que ele merecia, mas entregava a ele uma graça que ele não merecia. Ele conhecia bem esse Deus. E enquanto essa bênção vinha sobre ele, maravilha,
É muito bom adorar esse Deus que nos abençoa, é muito bom falar e proclamar do amor dele, quando de fato nossa vida está sendo alvo da bênção dele. Mas naquele dia, a bênção estava sendo direcionada para um outro povo, para o povo de Nínive. E Deus diz assim: vai, Jonas, vá até Nínive, e lá eu tenho uma palavra para você entregar. Jonas correu para o fim do mundo. E o primeiro destaque que a gente vê no livro de Jonas é: Jonas correu para desobedecer a ordem do Senhor. Ele desceu a Jope e pegou um navio para Tarsis. Onde é Tarsis? Sei lá onde é Tarsis. Tarsis é o fim do mundo. Tarsis é o lugar mais distante, é o último ponto da linha ali, do ônibus. Ele passa primeiro por Cajazeiras, depois por Simões Filho, para chegar em Tarsis. Quem é de Salvador entendeu a referência. Amém, glória a Deus. Se você for de São Paulo, talvez ele chega passando depois de Itaquera. Passa do estádio do Corinthians, daquela estação lá do metrô, e aí tenta chegar em Tarsis, mas não consegue porque tem uma blitz no meio do caminho. Esse é Tarsis. Tem duas possibilidades geográficas, talvez seja uma região do Chipre, talvez seja uma região da Espanha, ainda mais longe. Mas o de menos importante é a localização geográfica. O que importa é que Jonas estava correndo diametralmente contra a vontade de Deus. Ele estava querendo ir para qualquer lugar que não Nínive. E nesse ato de desobediência, é engraçado como a série vai trazendo as descidas de Jonas. Primeira diz assim: e Jonas saiu e desceu a Jope. E depois de descer a Jope, ele entrou no navio e desceu até o porão do navio. E aí levantou-se uma grande tempestade, e as pessoas detectaram, porque Jonas confessou que Jonas era a causa dessa tempestade, e aí ele desceu para o fundo do mar, e estando no fundo do mar, ele desceu para o ventre da baleia, o que prova que todas as vezes que a gente vai na contramão dos conselhos de Deus para nós estamos em franca decadência. A gente não para de descer, a gente não para de declinar, a gente não para de cair, e tanta gente leva tanto tempo para perceber o quanto está recalcitrando contra a vontade de Deus, o quanto está lutando, o quanto está debatendo contra Deus. Deus está orientando. E às vezes, por exemplo, a ordem de Deus é muito simples. Tipo, vai para Nínive. Mas tipo, perdoa quem te ofendeu. Vai lá, pede desculpa mesmo dando certo. E você: não, eu tenho uma ideia melhor. A Tarsis da vingança é muito melhor. Espera aí, Deus, é assim? É? Toda vez é isso? E Deus diz: é, toda vez. E aí você diz: espera aí, eu vou ter que perdoar ele 7 vezes? Aí Deus diz: não, faz assim, perdoa 70 vezes 7. Muitas vezes a voz de Deus confronta com a voz que emerge do nosso coração enganoso, fluido, maleável, inconstante. Isso acontece o tempo todo. Isso está acontecendo com ainda mais frequência no meio de um período em que a ansiedade domina o nosso coração, com o período da pandemia. Quando desobedecemos a ordem de Deus, quando não enxergamos o que Deus está querendo dizer como a melhor escolha a se fazer, a gente caminha uma trajetória em franca decadência. Jonas desceu a Jope, desceu ao porão, desceu ao fundo do mar, desceu ao ventre do peixe, até se lembrar de clamar. Quanto será que você tem descido para de fato dar ouvidos à voz do Senhor? Para de fato crer? Para de fato confiar que a escolha dele é sempre melhor do que a nossa? E lá vai Jonas, desceu a Jope, vai para um lugar bem longe da vontade de Deus. Isso é um detalhe. Entra no navio, e aí a Bíblia diz que Deus manda uma tempestade para sacudir a vida de Jonas. Daquela sacudida, e está o barco cheio de gente, várias pessoas de diversas religiões, no meio da angústia, no meio da tempestade, no momento em que ninguém sabe o que fazer, está cada um clamando ao seu Deus. É importante a gente pensar que Jonas estava ali naquela situação porque ele não aceitou entregar uma palavra de graça, entregar uma palavra de bênção para um povo que não era o seu povo. Ele não aceitou viver o evangelho que ele pregava, e aqui eu vou chamar de evangelho de forma meio que anacrônica, porque a gente está acostumado a pensar em evangelho a partir de Jesus Cristo, mas evangelho é uma boa notícia.
A boa notícia é que Deus é um Deus de graça e misericórdia, e atende com amor e com ternura, mesmo aqueles que não merecem, ou seja, principalmente aqueles que não merecem. Lá ia Jonas entregar essa palavra evangelística para aquele povo, mas ele achou, não, essa mensagem é para o meu povo de Israel. Eu não consigo viver esse mesmo evangelho fora do meu domínio espiritual. Eu não consigo viver isso fora da minha igrejinha ali, fora do meu templo, fora da minha cercania espiritual, fora da minha cidade. Fora disso aí eu não sei como me comportar. Jonas não sabia se comportar fora do templo, fora de Israel, fora do ambiente espiritual que ele mesmo criou. Ele não entendia que o Deus que nós cremos é um Deus que não se nega a ninguém. Eu me lembro de Isaías no capítulo 6, admirando a glória de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no alto sublime trono. E aí ele vai descrevendo aquela visão, e o tempo todo ele fala do templo. Ele fala do templo. Olha, as abas de suas vestes se estendiam pelo templo, e a casa ficou cheia, tomada pela presença dele. E aí a casa se encheu de fumaça, o templo se encheu da sua glória. Mas aí vem as vozes dos anjos e dizem: ei, Isaías, atenta, ele é santo, santo, santo. Ele é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A glória de Deus não se restringe ao templo, a glória de Deus avança sobre toda a terra. Assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da sua glória, do seu poder, da sua majestade. Atenta, Isaías, a glória de Deus não cabe numa caixa, a glória de Deus não cabe numa casa, não cabe em paredes. A glória de Deus se espalha e quer atingir e dominar e inundar toda essa terra. Atenta, Jonas, atenta. A gente vive aqui um conflito entre a espiritualidade dentro do muro e a espiritualidade fora do muro, entre o templo e a rua, entre Israel e o mundo. E Jonas não está se dando bem nesse conflito, porque ele não consegue ser o mesmo crente que ele é em Israel, fora de Israel. Ele não consegue ser a mesma pessoa tão espiritual que ele era naquele momento. E a gente está o tempo todo andando entre esses dois conflitos, andando nesses dois extremos. Se a gente tem um grupo que diz: olha, para ser abençoado você tem que estar no templo, e a glória de Deus é só no templo, e Deus só fala no templo, e Deus só fala dentro aqui dessa igreja, dentro desse lugar aqui, dentro desse prédio. E se você está lá fora, você não tem como você ter uma experiência com Deus, você tem que vir para cá. Aí vem outro grupo e diz: não, você está errado. Isso aqui, aliás, é tudo inútil, não precisa nada disso. Aliás, Jesus nem gostava de templo. Jesus diz: destrua esse templo aí, eu reconstruo outro. O templo agora sou eu. São dois enganos. São dois extremos e dois enganos. O primeiro engano de achar que a glória de Deus pode ser reduzida numa caixa. Pode caber só numa cidade, pode caber só num país, pode caber só numa etnia, pode caber só no grupo dos crentes, pode caber só no grupo daqueles que estão no templo. E que Deus não pode manifestar o seu poder de repente no ônibus, de repente no seu escritório, de repente na sua sala agora onde você está. Deus não pode manifestar porque Ele só age no templo. E aí, como eu estou fora do templo nesse momento, chegou uma pandemia que me impede de estar congregando lá no templo. A gente está vendo agora a situação que estão os casamentos. A gente está vendo cada vez mais pessoas se entregando a uma vida completamente pecaminosa, longe do propósito do Senhor. Por quê? Porque sem o templo eu não sou nada. Porque sem estar ali na igrejinha física, aí eu não consigo ser crente. Eu sou crente lá, quando eu posso cantar, quando eu posso tocar. Aí vem outro grupo que entra num erro tão grave quanto, e se esquece que Jesus estava o tempo inteiro proclamando sua doutrina no templo e nas sinagogas. Se você olhar lá em João capítulo 18, versos 20 e 22, os soldados chegam para prender e Jesus diz: ei, eu estava o tempo inteiro no templo, ensinando ao ar livre. Por que vocês me prenderam lá? Eu nunca fiz nada em oculto. Eu sempre tive um compromisso em espalhar minha doutrina no meio de uma congregação. Eu sempre tive compromisso com o povo. Eu nunca fui um desigrejado, meu irmão.
Eu nunca gostei desse negócio de desigrejado, não. O meu compromisso sempre foi em dissecar a minha doutrina, em espalhar, em falar sobre ela, em ensinar. Desde 12 anos que eu estou falando isso. Quando Jesus tinha 12 anos de idade, os pais dele perderam ele de vista, demoraram 3 dias para encontrar. Quando encontraram, ele estava no templo, ensinando aos doutores da lei. Então a gente vive num conflito de extremos, de 2 erros. 2 erros. Aliás, na última semana antes da sua crucificação, a Bíblia fala que Jesus estava continuamente, passou a semana quase inteira indo para o templo. Algumas vezes para ensinar, outras para doutrinar, outra para expulsar vendilhões de lá. Então a gente precisa saber que o templo é o lugar onde a doutrina é compartilhada, ela é ensinada, ela é dissecada, ela é ampliada, ela é interpretada. Mas é fora do templo que ela é vivida. É da porta para fora que ela é explanada. Gente, tem um texto em Marcos capítulo 4 que sempre me deu medo. Sempre me deu um medo terrível. Porque lá Jesus vai dizer assim, ó, não ficará nada oculto que não venha a ser revelado. E eu tinha um medo disso, e vocês já imaginam por quê. Pelo mesmo medo que vocês têm também. O medo do LED no juízo final. De passar meu WhatsApp assim na telão, de passar todos os sites que você acessou, todos os erros, todos os seus pecados no telão. Meu Deus, vai passar tudo. Que a gente acha que esse versículo quer dizer isso. Jesus vai revelar tudo, não ficará nada oculto. Toma, neguinho, agora eu quero ver da glória. Mas não era isso que Jesus estava falando. Esse texto ele vem numa sequência de ensinamentos que Jesus dava. Jesus antes falou da parábola do semeador. Jesus antes falou da parábola da candeia. Ele primeiro falou, o semeador saiu a semear, e ele jogou sementes no oculto da terra, esperando que elas se revelassem no exterior e no público como árvores. Aquilo que eu plantei em oculto, eu espero que nasça em público, que dê frutos para que todos comam. Eu espero que isso aconteça. Depois ele fala assim, não se acende uma candeia, uma lâmpada, para colocar embaixo da cama. Não. Acende a candeia para colocar em cima do velador, para iluminar a casa inteira. Aquilo que eu acendo no secreto, eu quero que brilhe em público. A doutrina que eu ensino nos templos, eu quero ver sendo praticada, vivida, manifestada nas ruas, nas escolas, nos palanques, nos tribunais, na política, em todos os ambientes. O nosso Brasil está se perdendo porque a gente vive uma doutrina só fechada em muro, ou uma doutrina que não chega nos muros. A gente vive em extremos. Ou a gente quer viver aquilo que a gente não entendeu, a gente quer praticar aquilo que a gente ainda não absorveu, não discutiu no corpo, não confrontou um no olho do outro, ou a gente quer simplesmente ficar só aqui, discutindo, conversando e não vivendo. Jonas era bom demais em saber doutrina, em interpretar, em ouvir profecia. Isso não faltava a ele. Gente, Jonas tinha um contato direto com Deus. Deus fala assim, Jonas vai. Ele ouviu e disse, tá bom, não vou. Ouvir a voz de Deus não era problema para Jonas. Doutrina não era problema para Jonas. Conhecimento teológico nunca foi problema para Jonas. O problema de Jonas era não saber linkar aquilo que ele ouvia no templo, aquilo que ele ouvia em Israel, com aquilo que ele deveria praticar mundo afora. Quando ele saía de lá, ele se perdia. O que eu faço agora? Não está tendo culto. Aí outro dia me mandaram uma pergunta numa rede social. E aí, quando é que a igreja vai voltar? Eu voltar de onde? A igreja não foi embora. A igreja não foi arrebatada. A igreja não parou. A igreja não para. Essa aqui é a igreja edificada pelo Senhor, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. A igreja não para. O que parou foi a reunião dentro do templo, mas a igreja é muito mais do que isso. A igreja vai muito além disso. A igreja vive uma comunhão que não pode ser dissolvida por uma pandemia. A igreja não vive isolamento do Senhor, porque quando Jesus subiu, os anjos perguntaram, o que vocês estão olhando, varões galileus? Esse mesmo Jesus que subiu do meio de vós, aparecerá de novo no meio de vós.
E vocês não estão isolados dele, porque ele foi, mas enviará para vós um outro Consolador que estará com vocês. Há um Espírito que nos liga a Jesus e que não nos deixa estar em isolamento em relação a Jesus. É por isso que nós não estamos isolados uns dos outros. Há um Espírito que nos une, e por isso a igreja não para. A igreja nunca parou e não vai parar. A igreja está prosseguindo, está andando. E se a gente não absorve isso, a gente fica correndo o risco que Jonas correu. E aqui tem uma situação muito emblemática, porque o texto que eu li fala de gente de diversas crenças, cada um clamando ao seu Deus, todos sofrendo da mesma tempestade. E a expressão bem brasileira: e todo mundo no mesmo barco. Literalmente todo mundo no mesmo barco. Cristãos, hinduístas, budistas, judeus. Eu estou falando num cenário contemporâneo, tá? Espíritas, católicos, e aí dentro do nosso âmbito, batistas, assembleanos, adventistas, todo mundo no mesmo barco. Todo mundo sujeito às mesmas dores. Todo mundo sujeito à mesma crise. Todo mundo passível de pegar corona. Todo mundo no mesmo barco. E Jonas não atentava para isso. No porão, dormindo, alienado, só perguntando: que horas eu volto para Israel? E a alienação dele é tão forte que ele estava indo para longe do templo. Ele estava indo para longe de Israel, para longe do ambiente confortável dele, porque Deus o queria em Nínive. E aí ele desce ao porão, como eu disse, desce ao fundo do mar, porque ele se identifica com a razão da tempestade, desce ao ventre do peixe, e o clamor dele no ventre do peixe é, capítulo 2, verso 4. Algum dia eu olharei de novo para o teu santo templo. O clamor dele é pelo templo. Eu quero voltar para casa. Eu quero voltar a ter culto. Tudo que eu mais quero é isso. Eu não quero cumprir teu propósito não, Deus. Eu quero voltar para o meu conforto. Eu não quero aprender o que você tem para me ensinar no meio dessa pandemia. Eu não quero passar por esse período de provação, entendendo aquilo que você quer que eu absorva, aquilo que você quer que eu viva, a doutrina que você quer que eu pratique, o evangelho que eu preguei e ouvi de pregação durante 30 anos. Agora mais do que nunca, a minha nação, o meu povo está precisando. Há um povo desesperado, cada um clamando ao seu Deus, pedindo uma resposta que só eu tenho, que foi a mim que foi dada, uma revelação que eu tenho. Talvez outros possam ter outras respostas, mas eu tenho a razão pela qual todo esse mundo está em colapso. Mas eu estou alienado. Por quê? Porque eu só quero voltar para a minha zona de conforto. Quando é que volta a ter culto? Gente, eu estou enlouquecidamente com saudade dos cultos também. Não tem problema ter saudade do culto. O que tem problema é viver em alienação e não entender que esse é o momento onde a igreja deve ser protagonista do mundo, onde nós temos uma palavra de esperança para corações que estão aflitos, onde nós devemos ter um testemunho ao mundo para dizer que não há razão de desespero. A economia perdeu o controle, os governantes estão descontrolados, a pandemia, a OMS perdeu o controle, os profissionais da saúde realmente não têm como controlar. O homem mais poderoso do mundo, George Bush, Donald Trump, assume que não tem como combater, não tem ferramentas para combater o coronavírus. O homem mais poderoso do mundo perdeu o controle, mas há um Deus, Senhor dos senhores e Rei do universo, que gere o universo com o poder da sua mão e que não perdeu o controle. Nós temos essa palavra a dar ao mundo, mas nós estamos dormindo no porão do Davi esperando. Quando é que volta o templo? Quando é que volta o templo? Jesus conta uma história muito legal em Lucas capítulo 10. É a história do bom samaritano. Nós conhecemos assim a história do bom samaritano. E eu ouvi esses dias uma reflexão que para mim fez muito sentido. Eu ouvi na internet um pastor que eu conheço falar de como Jesus usa os elementos daquela parábola. Um homem chega para ele e pergunta, um homem intérprete da lei, pergunta: o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele diz assim: como é que você interpreta a lei? Ele diz: ame a Deus sobre todas as coisas, ame o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz: pronto, é isso aí.
Faça isso e você vai viver. E aí ele diz assim: quem é o meu próximo? E aí Jesus não dá a ele uma história que pareça familiar, porque Jesus não vai falar sobre o ambiente que ele estava acostumado. Jesus não vai falar: seu próximo, se você for sacerdote, o seu próximo é o outro sacerdote. Se você for um levita, o seu próximo é o outro levita ali, que está servindo com você. É alguém da sua tribo, é alguém que está ali cantando, é alguém que te ajuda na unção dos utensílios do templo. Não, ele tira o foco do templo, ele tira a história do templo, mas com os elementos do templo. Ele fala assim: vinha um homem descendo de Jerusalém para Jericó, saindo de Jerusalém, saindo do foco ali da sua zona de conforto, foi para Jericó. E aí ele foi apanhado por ladrões. Os caras pegaram ele, vieram ali na cocó, bateram nele, tomaram tudo, deixaram ele caído meio morto. E aí, quando ele estava meio morto, ia passando um sacerdote. Mas o sacerdote não estava no templo. Aí ele não sabia como agir. Eu sei lidar com sacrifício, eu sei lidar com cordeiro, eu sei lidar com pregação, eu sei lidar com isso aí, com Bíblia, mas agora com gente caída no chão, não sei o que eu faço. Aí passou ao largo. Aí passou um levita. O levita, rapaz, também não sei o que eu faço. Eu carrego coisa. Eu levo arca, eu aprendi isso assim, eu aprendi a levar os rolos da lei e tal, aprendi a torar, mas isso aí, faço o que com esse caído aí, rapaz? Não sei. Eu não sei o que eu faço com esse homem. E passou ao largo. E aí veio de lá um estrangeiro, um samaritano, alguém que certamente era odiado por esse que estava caído. E aí ele olha para esse homem, se move de íntima compaixão e pega 2 elementos do templo, porque no templo tinha muito azeite, e era com azeite que se ungia todos os utensílios do templo, era com azeite que era o combustível do fogo que se acendia no templo. E ele pega o vinho era usado nas ofertas de libação no templo. Quando tinha oferta de libação, matava o animal e derramava vinho, bastante assim, para simbolizar uma entrega completa. Ele pega esses elementos que a gente vê no templo, que você sabe como usar no templo, ele agora estava vertendo em prol da salvação da vida. Ele pegou aquilo que se usa no templo, aprendi, tomei posse disso, tomei posse daquilo que eu aprendi no templo, mas agora eu vou usar isso fora do templo. Olha como isso é precioso. Aquele homem foi curado pelo vinho, confortado pelo azeite, 2 elementos que se usam no templo. E a gente está aqui preso, porque se eu não sei cantar, se eu não sei pregar, eu acho que eu não posso servir a Deus. Uma das perguntas que eu mais recebo, que as pessoas mais perguntam para mim, é o seguinte: é possível ser advogado cristão? Como é que eu vou adorar a Deus com a minha advocacia? Como é que eu posso servir a Deus através da advocacia? Como é que eu posso fazer isso? Um advogado pode ser crente? E meu amigo, o crente deve ser advogado. O que mais está faltando na advocacia é gente com caráter de Cristo, é gente com o poder do Espírito Santo. Por favor, jovem, está se decidindo, venha ser advogado, por favor. Nós estamos precisando de gente que manifeste o Espírito Santo na hora de uma audiência, na hora de aconselhar um cliente. E eu gosto sempre de dar esse exemplo. Às vezes, as oportunidades onde eu me sinto mais cheio do Espírito Santo, que eu vejo que Deus efetivamente está cumprindo o propósito dele em mim, não é quando eu estou pregando, não é quando eu estou gravando um vídeo, não é quando eu estou na igreja, não é quando eu estou aqui, não. É muitas vezes quando eu estou lá no meu escritóriozinho, e às vezes chega um casal, quer separar, e aí diz: olha, não aguento mais, essa mulher está me enlouquecendo, eu quero ser feliz, eu quero ir embora, a gente não está aguentando mais, a gente está quase se matando. E eu digo: espera um pouquinho, vamos conversar. Senta aqui, você senta aqui. E aí fica 1, 2, 3, 4, 5 horas de conversa. E depois que a gente conversa bastante, que eu vou ministrando a ele os princípios da palavra de Deus, às vezes sem nem mencionar o nome de Jesus,
sem nem mencionar a Bíblia, sem nem falar disso, mas aplicando todos os princípios que a gente aprende aqui todo domingo, que a gente aprende nas transmissões do domingo, eu vou para fora do muro e uso os elementos daqui, uso isso, uso aquilo, que eu peguei no templo, usei lá no meu escritório. Termina a reunião, ele diz: doutor, muito obrigado, a gente não vai separar mais não, a gente vai conversar mais um pouco, a gente vai tentar novamente, a gente vai colocar em prática isso aí que você acabou de me ensinar. Isso é o poder de Deus, isso é o evangelho que aprende dentro do templo e é levado para fora do templo. É por isso que a igreja não para, é por isso que a igreja não para, a igreja não cessa. Porque se eu estou no escritório, a igreja está agindo. Se eu estou no ônibus, sentou alguém do meu lado ali, o Espírito Santo está agindo. Ele não respeita barreiras, ele não respeita espaços, ele não precisa disso. Ele reúne aqui no templo porque é conveniente, porque é agradável, porque é bom que os irmãos estejam em comunhão, porque o ferro afia o ferro, porque alguém ministra, o outro traz uma porção, o outro traz um outro pedaço, e a gente vai reunindo, e no corpo a revelação é muito mais poderosa, aquilo vai fluindo de uma maneira muito mais abundante. Mas é fora do templo que isso se pratica, que isso ganha, que o verbo se torna carne. É fora do templo. Uma das experiências mais angustiantes da minha vida foi tirar a carteira de motorista. Nossa, Deus, terrível. Que eu tinha um instrutor que era mais grosso que a porta de uma igreja católica. Deus me defenda. Renan, o nome dele. Se você for procurar um instrutor chamado Renan para fazer sua autoescola, aprender a dirigir, peça para trocar. Corre muito risco de ser o mesmo Renan que me ensinou. E me traumatizou. Primeira aula que eu tive com ele se apresentou fora do carro. Disse: esse aqui é o carro. E eu disse: oh, que bom, prazer, carro. Ele: abre a porta. Eu abri. Ele disse: entre. Eu entrei. Ele disse: fecha a porta. Eu fechei. Aí ele entrou do lado. Aí ele disse assim: ajuste o retrovisor. Eu ajustei. Coloque o cinto. Eu coloquei. Vire a chave. Eu virei. Pise na embreagem. Eu pisei. Pise levemente no acelerador. Eu pisei. Passe a marcha. Eu passei. Quando ele falou baixe o freio de mão, eu já tinha esquecido do entre. Porque era muito verbo para mim. Era entre, era ajuste, era abaixe, era aperte, era acelere, era verbo demais. E eu pensei na primeira aula: eu nunca vou aprender a dirigir. Eu nunca vou aprender a dirigir. Mas aí foi passando os dias, eu fui praticando, eu fui vivendo, e aos poucos, aquilo que era verbo, começou a se tornar carne. Eu comecei a fazer e já fui fazendo naturalmente. E hoje, às vezes, eu dirijo, olho no retrovisor para o meu filho, ouço o sonzinho que está tocando. Não é recomendado, mas às vezes eu atendo o celular e isso eu tenho que parar de fazer. Mas a gente vai fazendo um monte de coisa e não percebe nem que está fazendo, porque aquilo já internalizou, e o que era só verbo agora se transformou em carne. E o que a gente precisa viver é uma experiência onde o verbo que a gente absorve aqui na escola dominical, que a gente aprende, que a gente vive dentro do templo, comece a se tornar carne, comece a se tornar vivência, comece a se tornar ação, que o evangelho passe a repercutir, ser relevante na nossa sociedade, não com mais cristãos sendo eleitos, não necessariamente com mais vereadores crentes, mais deputados crentes, não, o verbo precisa virar carne, com o número de divórcios diminuindo, com a corrupção no país diminuindo, com a violência sendo exterminada dos bairros, com as crianças cada vez mais tendo um crescimento longe do tráfico. Por quê? Porque a igreja está de portas abertas para acolher, porque a gente tem uma mensagem que transforma, porque a gente tem uma mensagem que influencia diretamente, e não que fica preso dentro do muro, dentro da igreja, e que se alguém quiser ouvir, você que entre, porque eu não vou lá fora. A gente precisa dessa mensagem. Jonas não queria pregar. Jonas queria voltar para o templo. Ai, quando é que eu vou ver o templo de novo? Ai, quando é que eu vou ver a igreja de novo? A igreja não parou. A igreja não fechou. A igreja está de portas abertas, a igreja está se expandindo, a igreja está se ampliando, porque igreja não é só templo, igreja é templo, mas também é a glória de Deus se espalhando sobre toda a terra.
É isso que é a igreja. Gente, uma experiência bem rápida que eu ouvi uma vez o pastor Mário Freitas contando de um amigo dele que era missionário. E é engraçado ouvir era missionário, porque eu nunca vi um ex-missionário que continua crente. Ele é um ex-missionário, parou de ser. E por que ele parou de ser? Um dia ele estava viajando pela Europa, de trem, acredito que dentro dos países escandinavos ali, Noruega, Dinamarca, Suécia, algum desses, e sentou um homem na frente dele no trem, aqueles trens que tem um assento assim e um de frente. Sentou um homem de frente para ele. Naquele dia ele disse que ouviu claramente uma voz no seu ouvido dizendo: pregue para ele, fale de mim para ele. E aquele homem só dominava o inglês e o português, mas não falava outros idiomas, talvez algum idioma do país aquele. E aí ele começou: ó Deus, não, eu não devo nem falar a língua desse rapaz, não dá, eu acho que você é inconveniente, aqui ele acabou de sentar, esse povo aqui é mais frio, tal, o costume deles. E meia hora a voz voltou: pregue para ele, fale de mim para ele, fale de esperança para ele. E aí ele diz: não, olha, realmente eu não estou pronto, porque eu sou missionário, de fato, eu viajo para fazer isso, mas aqui esse 1 a 1 está me incomodando, eu acho que esse trem não é o lugar adequado para eu incomodar ele ali. E aí ele disse que ouviu a voz pela última vez, dizendo: pregue agora. E aí ele disse que quando ele já estava emendando uma terceira desculpa na oração, aquele rapaz se levantou e foi até o último vagão e se jogou do trem e cometeu suicídio. Ele diz: não há um dia da minha vida que eu não durma e não veja a face daquele homem olhando para mim. Não há um dia, porque naquele dia eu achei que o Espírito Santo não tinha poder para operar num trem. Naquele dia eu dormi no porão enquanto havia um desesperado na minha frente. Naquele dia eu reduzi o poder do Evangelho e achei que havia fronteiras para aquilo que Deus pode fazer. Vai haver um dia, queridos, de um julgamento. Mateus capítulo 25 fala de um julgamento. E aí Deus vai separar 2 grupos. E aí que Jesus chama de bodes e ovelhas. E aí há um grupo, ele vai dizer assim: olhem, vocês entrem benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que você está preparado. Eu estou me alegrando da posição de vocês. Sabe por quê? Porque eu estava com frio e vocês me vestiram. Eu estava nu e vocês me vestiram, me deram roupa. Eu estava com frio, vocês me aqueceram. Eu estava com fome, vocês me deram de comer. Eu estava preso, vocês foram me visitar. E aqueles homens perguntam assim: quando foi isso? Eu não estou lembrado não. Quando é que foi? Eu não lembrei agora. Você falou aí, rapaz, estou até gostando dessa história de entrar no reino, mas eu não lembro quando foi. Por que eles não lembram quando foi? Como é que alguém ia esquecer de um negócio desse? Como é que alguém ia esquecer de uma boa ação que está credenciando você, o reino? Como é que alguém esquece disso? Quando foi que eu fiz isso? Eu não lembro. Sabe por que eles não lembram? Porque isso era natural para eles. Aquelas pessoas que herdarão esse reino, elas não fazem isso por barganha. Elas fazem isso porque essa é a nova natureza que receberam de Jesus. Elas fazem isso porque é para isso que elas foram feitas. Elas fazem isso porque deixaram que o verbo se tornasse carne. Se alguém me disser: naquele dia que você dirigiu, Saulo, eu vou dizer: que dia? Sei lá que dia que eu dirigi. Eu faço isso todo dia, porque isso agora é da minha natureza. Eu absorvi aqueles ensinamentos daquele homem grosseiro lá, mas eu absorvi, isso se tornou carne para mim. Eu não preciso mais pensar para dirigir, eu simplesmente dirijo, porque isso faz parte da minha natureza. E o chamado do Senhor é para que você pare de ter muito o que pensar na hora de acolher um pobre necessitado, porque isso é da sua natureza. A gente não precisa mais ficar pensando o que faria Jesus em seus passos. Em seus passos, o que faria Jesus? Eu te desafio a mudar isso. É dizer em seus passos o que faz Jesus. Não é faria se ele estivesse aqui, é faz porque ele vive em mim. Porque já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque ele me deu a sua natureza.
porque a esperança da glória é Cristo em nossas vidas. Esse é o Evangelho, e o resto é fábula. Isso é o Evangelho, isso é o Evangelho, mas isso é o Evangelho também. Sair daqui e viver é o Evangelho. Jonas pregou, e é uma coisa engraçada, fazer você entendeu errado aqui, tá, pastor? A gente gosta de dizer que o peixe engoliu Jonas e depois cuspiu Jonas. E onde é que ele cuspiu Jonas? 5 segundos para você responder, é o tempo que eu bebo água. Isso, não, ele não cuspiu em Nínive. O peixe não cuspiu Jonas em Nínive, porque Nínive não tem praia. Ó, tem um mapa aparecendo aqui agora, brincadeira, não tem mapa não. Mas se você procurar no Google mapa de Nínive, você vai ver que Nínive está entre o Mar Cáspio e o Mar Mediterrâneo, assim, bem longe dos dois. O mar mais próximo de Nínive fica a quilômetros de distância. Então, o peixe não cuspiu Jonas em Nínive. O peixe cuspiu Jonas na praia. Aí veio de novo a voz do Senhor. É assim que começa o capítulo 3. E veio de novo a voz do Senhor. E disse, vai Jonas, vai para Nínive. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de oportunidades. Deus é um Deus que dá de novo a chance de obedecermos a sua voz, de ouvirmos a sua voz. Jonas, você não ouviu da primeira. Jonas, você deixou o primeiro amor. Jonas, você esqueceu das minhas promessas. Jonas, você esqueceu da minha palavra. Jonas, você quebrou a cara porque você me desafiou. Jonas, você achou que tinha uma ideia melhor do que a minha. Eu sei disso. Vai de novo, eu te dou outra chance. E uma coisa, não espere que Deus vá fazer aquilo que Ele confiou a você. Não espere. Não espere que Deus vá entrar e vá perdoar a pessoa. Não. Ele mandou perdoe. É porque você que tem que perdoar. Se Ele mandou vá, se Ele mandou ajude, se Ele mandou deposite na conta daquela pessoa que está necessitada, espere que é Deus que vai mandar. Não, Ele está esperando isso de você. Ele confia. E se você tem alguma coisa que há muito tempo você está recalcitrando, você está fazendo, você está procrastinando, você está fazendo esperar, peraí Deus, só mais um pouquinho. Ele hoje está te dando nova oportunidade. Está dizendo, ei, eu ainda estou aqui. Eu ainda estou esperando. Eu ainda estou confiando em você. Ainda está na tua mão aquela questão, tá? E aí? Posso esperar de você, Jonas? Jonas foi e pregou. E quando ele pregou, houve um grande avivamento em Nínive. Houve um arrependimento coletivo. As pessoas saíram pranteando no meio da rua, chorando. As pessoas vestindo pano de saco, as pessoas jejuando em Nínive. Uma nação pagã jejuando, uma nação completamente deturpada, uma nação cheia de princípios, uma nação inimiga do povo de Deus. Estava ali voltando o seu coração para Deus, arrependida. E o cerne do evangelho é arrependimento. Gente, olhem, se eu estou demorando demais, se chegar no ponto aí, levanta a plaquinha para saber quantos minutos tem de acréscimo. Mas se tem uma frase que eu acho que é o cúmulo da burrice, perdão a quem fala, quando a pessoa diz assim, olha, eu não me arrependo de nada, não me arrependo de nada do que eu fiz, faria tudo de novo. Caramba, então você é muito burro, porque o arrependimento, ele é a válvula propulsora da evolução. Se você hoje, depois de ter aprendido novas coisas, depois de ter vivido mais, depois de ter mais experiência, depois de ter passado por novas situações, faria do mesmo jeito que você fez há 5 anos atrás, que fez há 1 semana atrás, você não evoluiu nada de 1 semana para cá. O cerne do evangelho é arrependimento. Não existe evangelho sem arrependimento. Não existe cristianismo, não existe Bíblia que não provoque em você um desejo de fazer melhor aquilo que você já fez antes, um desejo de voltar lá e consertar o que você errou, um desejo de voltar a situações anteriores e agora fazer de um jeito completamente diferente. Arrependimento é isso, é mudança de postura, é mudança de mente, mudança de mentalidade, em bom português, arrepender. Viu o que eu aprendi na tua escola?
É arrependimento, pender para trás. É isso que é arrependimento. É moonwalk de Michael Jackson. É fazer isso, é um andar para trás, é pender para trás. É voltar e dizer: desculpa, eu errei. É voltar e dizer: meu filho, eu não te dei atenção. É voltar e dizer: minha esposa, me perdoe por ter deixado o nosso lar. É voltar e fazer diferente aquilo que eu fiz errado, ou fazer melhor ainda aquilo que eu fiz certo. Eu me arrependo de cada abraço que eu dei nos irmãos, porque eu deveria ter apertado mais forte se eu soubesse que a gente ia passar tantos meses sem se ver. Eu me arrependo de tudo que eu fiz, porque hoje Cristo vai se aperfeiçoando em mim, e a cada dia eu sou mais parecido com Cristo, e uma pessoa mais parecida com Cristo faz sempre melhor aquela que não parecia tanto. Isso é arrependimento. E esse arrependimento se seguiu a um outro arrependimento, e é com isso que a gente finaliza. Jonas capítulo 3 verso 10. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, se arrependeu e não os destruiu como havia ameaçado. Que conversa é essa? Deus se arrependeu. Porque Samuel disse a Saul: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E agora está dizendo aqui que Deus se arrependeu. Que história é essa? É que o arrependimento de Deus é diferente do homem. Enquanto o arrependimento do homem no Primeiro Testamento está muito mais ligado à conversão, que é o shub, a palavra hebraica shub, que é uma mudança de entendimento, uma mudança de mentalidade, uma conversão. O arrependimento de Deus, que é o naham, ele está muito mais ligado à mudança de postura. Deus mudou de postura. Deus ia castigar, não vai mais castigar. O que faz a gente entender que quando o homem muda de mentalidade, Deus muda de postura. Quando o homem muda os seus propósitos, os seus planos, e se adequa aos planos de Deus, Deus revoga o juízo, Deus revoga a sentença, Deus tira o peso do juízo e coloca a leveza da misericórdia e da graça e do amor. Deus tira o peso, o fardo da sua ira e coloca a graça, a glória do seu amor, da sua misericórdia, do seu afago. E é nosso papel, é nosso dever, é nossa comissão, é nosso propósito, é nossa vocação, é nosso sacerdócio anunciar ao mundo que há um Deus de ira, de juízo sim, mas que está disposto a transformar esse juízo, essa sentença condenatória em absolvição, para dizer que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque saíram da lei, da morte e do pecado e entraram na lei do Espírito e da vida. A igreja não parou, a igreja agora tem uma comissão ainda mais poderosa, ainda mais importante: anunciar ao mundo desesperado que nós não estamos em isolamento, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Quem vai nos separar desse amor? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, o corona, a pandemia, nada pode nos separar do amor de Deus. E é com essa ênfase que a gente vai orar. Queria convidar o grupo que a gente ore e cante, e que isso não acabe aqui. Que a gente veja a casa se enchendo de fumaça, que a gente veja a glória de Deus se expandindo, um Deus grande que enche o templo, mas que a gente tenha a ciência que o propósito nunca foi encher só o templo, foi dizer que toda a terra se enche da sua glória. É isso que Deus quer fazer conosco. O templo é maravilhoso, é importante, mas assim como as águas cobrem o mar, o propósito de Deus é que o conhecimento da sua glória inunde toda a terra. Há uma voz bradando, como bradou no ouvido de Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E há uma igreja que nesse momento deve responder a esse chamado, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ir à seara. Os campos estão brancos,
É momento. Eles dizem que ainda não está pronto. Eles dizem que não é momento de evangelizar. Eles dizem que não é momento de culto. Eles dizem que não é momento porque a igreja está fechada, porque a igreja parou. Mas o Senhor diz: está pronto. Os campos estão brancos. É momento de colheita. É momento de anunciar. É momento de estar falando desse amor. É momento de compartilhar. É momento de partir pão. É momento de obedecer. É momento de ir a Nínive. É momento de procurar aquele seu amigo que não fala com você. É momento de reconciliação. É momento de testemunhar ao mundo que a igreja não está desesperada. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Nós não estamos em desespero. Nós estamos confiantes que há um Deus que não perde o controle. Nós estamos confiantes que há um Deus que plantou em nosso coração uma esperança que deve ser conhecida pelo mundo inteiro. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Ó Deus, que nesse momento o Senhor possa levantar profetas mais preocupados com a salvação de vidas, com a mudança dos nossos bairros, com os teus princípios, com a influência do teu reino nessa terra, na política, nas famílias, nas escolas, com princípios de honestidade, de probidade, de integridade, de restauração de laços, de reconciliação, de generosidade, de gente que não sejam amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, mas amantes dos necessitados, dos oprimidos, pessoas que vão ao encontro do pecador, não simplesmente com palavras de condenação, mas com palavras de esperança, com o evangelho, com a boa notícia de que Cristo salva os pecadores, dos quais nós somos os principais, de que Cristo não veio para os sãos, e sim para os doentes. Que o Senhor possa levantar uma igreja que não está preocupada com os próprios interesses institucionais, que seja uma igreja imaculada, fiel, verdadeira, lavada e remida no sangue de Jesus, comprometida com os miseráveis, com os pecadores, que esteja disposta a entrar no inferno, saquear todos os que lá estão presos, enclausurados, e proclamar o ano aceitável do Senhor, proclamar liberdade aos cativos, cura aos enfermos, que haja uma igreja comprometida
comprometida com o mundo, no sentido de proclamar salvação, no sentido de transformar verbo em carne, doutrina em atitude, evangelho em esperança. Ó Deus, que sejamos nós essas pessoas. Enche-nos, batiza-nos com um novo Espírito que nos devolva o primeiro amor. Aquele mesmo Espírito que um dia nos remiu, que um dia nos chamou, que nos aqueça, que ressoe novamente em nossos ouvidos, que estremeça a nossa pele e nos faça levantar, nos dá novas oportunidades, Senhor. Permita-nos fazer de novo aquilo que falhamos, para que agora, cheios do Espírito Santo, compreendendo o seu amor, a misericórdia que tirou Jonas do fundo do mar, que preservou Jonas do ventre do peixe, também vai preservar tantos quantos ouvirem essa mensagem. Cristo veio trazer salvação ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é te conhecer, é conhecer ao Pai e aquele que o Pai enviou. Muito obrigado, Deus, por esse chamado, por essa convocação, por esse sacerdócio. Nós entregamos o nosso coração a Ti, e que esse Evangelho seja vivido nos templos e fora dos templos, em tempo e fora de tempo, no espaço e fora do espaço, para todo sempre, porque tudo Te pertence, e a glória seja toda dada a Ti, porque nós adoramos a um Deus fiel, e sabemos que dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, e a Ele seja dada a glória para todos sempre. Amém, amém e amém.